E já estamos de volta ao vivo e em cores, agradecendo, claro, o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência. Esse é o seu programa Vida e Saúde. Hoje falando sobre gravidez, gestação. Conosco, o Dr. Fábio Aiello Padilha, médico obstetra e ginecologista, que aceitou o nosso convite, que brilhantemente está esclarecendo tudo que a gente precisa saber para que você, mamãe, você casal, você família, possa, assim, nesse período da gestação, ter uma gestação maravilhosa, abençoada e saudável. Doutor, perguntas estão chegando aqui, doutor. A Sirlene Fernandes Moreira da Silva, de Raul Soares, Minas Gerais. Obrigado, Sirlene, que Deus te abençoe, viu? Muito obrigado pela participação. Ela conta a história, doutor, da irmã dela. A irmã está grávida, porém tem muitas dores na barriga e corrimento. O médico somente pediu para ela repousar. Gostaria de saber se esse corrimento e essa dor faz parte desse processo da gestação. Aí a nossa amiga Sirlene, preocupada, e vai levar essa informação para a irmã dela, doutor. Então, é normal a gestante ter um aumento de fluxo vaginal durante a gravidez. Tá? Só que a gestante também, as mudanças que acontecem na vagina de pH, de secreção, favorecem o aparecimento de infecção também. Entendi. Então é importante diferenciar o que é o corrimento normal do que é um corrimento infeccioso. Opa. Para diferenciar isso, o médico tem que Pois examinar, não tem outro jeito. O médico tem que fazer aquele exame que nem do Papa Nicolau, espéculo, olhar o corrimento para tratar. O que ela fala, inclusive, de dor abdominal junto, corrimento infeccioso costuma causar dor abdominal na gestante. Então, é um corrimento para se observar direitinho para ver se não tem alguma coisa patológica. Agora, é importante aproveitar até a pergunta para falar que as gestantes têm que tomar cuidado especial com o corrimento, porque é mais difícil de tratar em gestante e elas têm um risco maior de ter. E como é que você toma cuidado para não ter corrimento? Por favor, doutor. Primeira coisa, dormir sem calcinha. Tem que dormir, pode dormir de calça, como tiver acostumado a dormir, mas por baixo sem calcinha. Segunda coisa, a calcinha tem que ser de algodão, não pode usar calcinha de lycra. A calcinha de lycra aumenta a temperatura. Não deve usar sabonete íntimo. Não deve usar sabonete íntimo. A limpeza da região vaginal tem que ser igual ao resto do corpo. Esses sabonetes íntimos costumam mudar a pH da vagina. Entendi. E isso favorece mais ainda o corrimento. Então, toda gestante deveria tomar esse cuidado só pelo risco aumentado. Quem tem corrimento, então, tem que tomar mais cuidado ainda. Agora, o senhor citou a roupa, etc. E no processo da gestação, a barriguinha está crescendo mês a mês, doutor. Usar essas roupas apertadas, esses leggings da vida, etc., apertar a barriguinha para esconder um pouquinho, para não perder a estética, como é que tem que ser, doutor? Olha, na verdade, a roupa não vai interferir na saúde da gravidez, apesar de que essas roupas muito apertadas vão aumentar a temperatura e também vão favorecer o aparecimento de corrimento. Agora, a gestante realmente deveria se preocupar mais com o conforto dela, talvez usar um vestido, uma roupa mais larga seja melhor. Agora, o bebê não vai ser influenciado pelo aperto da roupa, entendi, não. Entendi. Isso não vai ter problema, não. Ô, doutor, a gente viu na matéria ali, assim, um trabalho tem que ser do casal, né, marido e mulher, mas assim, eu pergunto assim, tem pessoas que estão, por exemplo, assim, estão no período da gestação, obesas, etc., né? Facilita mais, e tem pessoas assim, magérrimas, doutor, assim, não importa se a pessoa é magra demais, obesa demais, ou isso influencia também, doutor? Tudo influencia, tá? Inclusive eu falo, o processo para engravidar, que nem a gente viu no vídeo, a moça falando da mudança da dieta dela. O processo para engravidar, eu costumo dizer que é que nem você plantar uma semente na terra. Você tem que plantar a semente numa terra boa, você tem que pegar uma semente boa, você tem que cuidar disso. A planta, eu costumo fazer essa comparação quando eu tenho pacientes que querem engravidar. Falo, a planta, por que a planta só dá flor na primavera? Porque a planta vive de luz e de água. A flor, ela serve para a planta reproduzir. Entendi. Só para isso. Claro. Uma planta no inverno, como ela não tem tanta luz, como ela não tem tanta água, ela não vai se dar o luxo de reproduzir. Porque reproduzir seria um luxo para ela. Ela quer só ficar viva. Na primavera ela tem muita luz, muita água, e isso faz com que ela possa se dar o luxo de reproduzir. Proporcionou um ambiente para isso. Exatamente. Uma mulher obesa, uma mulher magra, patológica, né, alguma muito magra, uma mulher que tem alguma doença, ela vai ter dificuldade para engravidar porque o corpo dela consegue perceber, o corpo dela está focado em outros problemas para resolver. E a gente nota que essas mulheres vão ter dificuldade para engravidar. A gravidez
também, obesidade é um problema em medicina, tá? Assim, quase tudo que você for fazer numa pessoa obesa vai ser mais difícil. Entendi. A obesidade atrapalha da concepção até o parto. Assim, o parto, seja ele cesárea, seja ele um parto vaginal, numa mulher obesa, ele é muito mais difícil. Ele tem outras dificuldades que você não vai ter numa mulher que esteja com a saúde em dia. E para preparar esse terreno, a alimentação também é fundamental? Fundamental. A alimentação, exercício físico. Ele pode fazer exercício? Sem dúvida nenhuma. A gestante, inclusive, existe um mito de que a gestante não deve fazer exercício. Isso não é real. Algumas gestantes não devem fazer exercício em situações especiais. Mas uma grávida que não tenha nenhuma patologia, ela está liberada para fazer exercício. Lógico, que tipo de exercício ela não deve fazer? Ela deve evitar exercício de impacto, tipo corrida. Agora, o problema não é na gravidez. O problema é que as articulações da gestante ficam mais cheias de líquido, porque essas articulações, inclusive da bacia, vão fazer a bacia ficar maior para a hora do parto. Ok, dilatar. Só que o corpo não diferencia a bacia do tornozelo. Então, o tornozelo da gestante também está mais cheio de líquido e o impacto aumenta o risco dela ter lesão ortopédica. Entendi. Agora, para a gravidez, o exercício físico é totalmente liberado. A gestante deve fazer exercício físico. Água também, exercício na água é fundamental, doutor? Assim... Qualquer exercício é fundamental. O exercício na água tem a vantagem de não ter um impacto. Tá? Claro. Agora, tem que se avaliar também, porque o pessoal vai muito para a hidroginástica. A hidroginástica é um exercício muito leve, muitas vezes também, entendeu? As gestantes gostam de fazer, mas assim, um exercício um pouco mais pesado, acho que é melhor. Fortalecer a musculatura, enfim, né, doutor? Exatamente. Doutor, muitas pessoas estão perguntando assim, o que é uma doença do endométrio? Até na matéria a gente viu o que é a função do endométrio, onde está localizado. O endométrio é a parte de dentro do útero, tá? Então, aquela membrana interna. O útero, ele tem a parede dele, que é músculo, e por dentro ele tem o endométrio. Para ficar bem claro o que é o endométrio, quando a mulher menstrua, é o endométrio da mulher que desprendeu do útero e caiu. Então, o endométrio é um tecido que ele se refaz todo mês e é onde o embrião vai implantar. Tá? Doenças de endométrio comuns é você ter um mioma, por exemplo, dentro do útero, ou você ter um pólipo endometrial, esse tipo de coisa. Hoje em dia, o endométrio é muito... As mulheres falam muito do endométrio por causa de uma outra doença especificamente, que é a endometriose. É importante entender que a endometriose não é uma doença no endométrio. A endometriose é uma doença que pode acontecer em qualquer lugar do corpo, menos no endométrio, na verdade. Porque a endometriose é quando você encontra células, o tecido endometrial, em outras partes do corpo. Então, no ovário, na trompa, em qualquer lugar você pode encontrar. No endométrio, se você encontrar tecido endometrial, isso é considerado normal, porque é lá mesmo que ele deveria ficar. Tá lá, né? Agora, doenças de endométrio, como mioma, pólipo, são doenças que geralmente com procedimento cirúrgico muito simples você resolve. Entendi. Entendeu? Então não é uma coisa muito complicada, não. É mais ou menos naquela comparação da semente e tal, eu diria que é a terra. Se o útero é o vaso, o endométrio é a terra. E o embrião vai ser a semente. Ok, olha que interessante. Doutor, vamos lá para Brasília, Distrito Federal, a nossa amiga Ione Ferreira Alves. Obrigado, Ione, pelo carinho, pela participação, viu, Ione? Ela está gestante, parabéns, está gestante assim de meses, eu não disse quanto, não precisou quanto aqui, mas está gestante, parabéns, que seja uma gestação maravilhosa e abençoada, viu, Ione? E ela tem uma hérnia, doutor, umbilical. Pergunta ela, pode ocorrer alguma complicação? Pergunta a nossa amiga Ione, gestante com uma hérnia umbilical, doutor. Sempre quando perguntam pode, poder tudo pode em medicina. Em medicina é muito complicado, porque realmente tudo pode, tá? Geralmente, hérnia umbilical não é uma coisa que complique em gravidez, até porque o útero tende a ocupar essa região. O problema, a hérnia o que é? Ela é uma fraqueza na parede abdominal e o problema eventualmente aumenta a pressão dentro da barriga e um pedaço do intestino pode empurrar e ficar exposto. Tanto é que as pessoas que têm hérnia que elas empurram de volta. Isso é uma alça intestinal que sai, a pessoa consegue empurrar de volta. Eventualmente, a pessoa pode ter uma hérnia que a gente fala que não reduz, ela não consegue colocar de volta. Ela pode encarcerar, inclusive, pode diminuir a circulação sanguínea e tal, e são quadros de urgência. Estrangular aí. Exatamente, e são quadros de urgência.
Coincidentemente, eu tenho uma paciente no consultório que eu falei para ela recente, ela está fazendo pré-natal e ainda está grávida. E ela tinha uma hérnia umbilical, eu falei tudo isso para ela e ela teve um estrangulamento da hérnia e precisou operar durante a gravidez. Mas, via de regra, a gente espera terminar a gravidez, porque a maioria dessas hérnias, depois que termina a gravidez, elas tendem a regredir sozinhas, sem fazer nada. Agora, se você tiver um caso que ela estrangula, que acontece alguma coisa, precisa fazer um procedimento cirúrgico para resolver. Que não é um problema na gravidez, tá? Assim, as pessoas têm muito essa questão de fazer cirurgia na gravidez. É lógico, você sempre evita, mas fazer cirurgia na gravidez não é uma coisa, assim, de outro planeta. É muito comum, inclusive, operar, por exemplo, cálculo de vesícula. Mesmo gestante. Mesmo gestante. Ô, doutor Fábio, e situações, por exemplo, assim, uma pessoa que é diabético, uma diabética pode engravidar, e se ela descobriu diabetes no processo, etc. Daí. A diabetes, que nem a hipertensão, tá? Quando a gente fala da hipertensão e a gente fala da pré-eclâmpsia, que é a hipertensão na gravidez. Existe diabetes e existe a diabetes gestacional. A diabética, a mulher que tem diabetes, ela pode engravidar. Só que, assim como a hipertensão, o ideal é que ela esteja com a diabetes controlada, entendeu? Se ela usa insulina, se ela usa medicação, é importante que isso esteja controlado para quando ela engravidar. É uma gravidez de maior risco, só que é uma gravidez que a gente acompanha e a tendência e tudo bem. E existe a diabetes na gravidez, que ela é causada por um hormônio da gravidez. A placenta produz um hormônio que induz o desenvolvimento de diabetes, que é um outro quadro, é um pouco diferente. Isso geralmente acontece na segunda metade da gravidez. A diabética que se tratar, que tomar os cuidados, ela não vai ter problema na gravidez, entendeu? E o cuidado começa com dieta, começa com comer direitinho. Agora, você tem que fazer monitoramento também do bebê durante a gravidez, porque os bebês da diabética, por incrível que pareça, na verdade, eles tendem a ser maiores. Eles não, às vezes a gente vê na TV e fala assim, nasceu um bebê de 6 quilos, nasceu um bebê de 5 quilos. Isso não é normal. Geralmente essa mulher teve diabetes, porque o que acontece é o seguinte, a pessoa quando tem diabetes, ela tem muita glicose no sangue. Claro. E o bebê que está recebendo esse sangue com muita glicose, ele vai engordar, porque ele está recebendo muito alimento. Doutor, rapidinho, eu vou chamar você falou assim que o processo começa quando se come direitinho, né? Tem que comer direitinho. Enfim, eu vou chamar um VT sobre alimentação aí na gravidez. Mas assim, essa questão assim, a mulher tem diabetes, ou seja, o antiaçúcar vai lá no sanguinho, vai entrar no útero, vai entrar na criança. A criança pode ali nascer disposta a ter diabetes? É um dos grandes problemas da diabetes. O maior problema que você vai ter na diabetes, na verdade, é que a criança, por ela estar numa condição muito favorável para ela, porque ela está num ambiente seguro, quente e com muito alimento. Então, ela demora mais para ficar madura, na verdade. Então, às vezes, você tem um parto de uma gestante com diabetes com 37 semanas, que já seria um tempo de bebê maduro, e esse bebê tem sinais de prematuridade. Porque, de certa maneira, um pouco de sofrimento é bom para o bebê desenvolver. Entendi. Entendeu? Agora, você tinha perguntado se a criança nasce... Então, isso é uma complicação importante, porque o que acontece é que a criança nasce acostumada a ter muita glicose. O pâncreas da criança, acostumado com isso, está produzindo muita insulina para absorver essa glicose. Quando ela nasce, ela deixa de receber tanta glicose, o pâncreas dela ainda está o pâncreas dela está 200 por hora. Viciado. Ele está 200 por hora, ele está acostumado com isso. Então, a criança, quando nasce da mãe diabética, ela tem um risco maior de desenvolver hipoglicemia. Entendi. Por causa da insulina alta. Então, é uma criança que, geralmente, quando nasce, deixam monitorando mais, fazem exame de destro com maior frequência para acompanhar isso. Doutor, a gente preparou também uma matéria sobre alimentação aí na gravidez. Vamos acompanhar essa matéria, daí o doutor Fábio vai comentar. Uma boa alimentação na gravidez é mais importante que nunca. Aquela velha história de que você terá que comer por 2 não é bem verdadeira. Uma alimentação equilibrada é o ideal para uma gestação saudável e também para evitar o ganho excessivo de peso. A vida adulta hoje, nós adultos, respondemos pela alimentação que as nossas mães tiveram e a alimentação que a gente teve na vida intrauterina. Por isso que a gente preza muito uma alimentação saudável da mãe e do pai. Começa já na concepção, principalmente da mãe nessa fase de gestação. As mães que gostam muito de alimentos industrializados, embutidos, fast foods, a gente pede para tirar, porque isso no futuro vai intervir no metabolismo do bebê e na fase adulta, na parte fisiológica e na composição corporal.
Então, quanto mais leve, mais saudável essa nutrição, melhor o teu filho vai ser e vai ter uma saúde melhor no futuro. A demanda energética na gestação, ela aumenta em até 20%, né? Que dá em torno de 200 a 300 calorias numa gestação única. Numa gestação gemelar, já dobra, numa gestação de trigêmeos, aumenta mais ainda. Mas jamais essa história de comer por 2. É importante a gente sempre priorizar a qualidade da alimentação, não a quantidade de alimentos, né? Por quê? Na primeira metade da gestação, o bebê só se alimenta de carboidratos. Então, a gente orienta a gestante a consumir, né, fazer as refeições de 3 em 3 horas para não ter nenhum tipo de oscilação de glicose no sangue, por conta dessa alimentação única do bebê. Diferente de nós, né? Porque a gente se alimenta de proteínas e de gorduras. O bebê, ele só vai se nutrir de proteínas e gorduras a partir da segunda metade da gestação. Ocorre uma alteração hormonal muito grande no organismo da mulher. E isso causa vômito, náuseas, perda de apetite. Então, isso é super comum. E a gente pede no consumo desse primeiro trimestre, tem 2 dicas que geralmente a gente dá. Quando a gestante tem um enjoo muito grande, muito forte e crises de vômitos logo pela manhã ao acordar, a gente orienta a deixar ou um meio pão francês ou um pacote de bolacha de água e sal ao lado da cama. Porque ela senta, consome de 3 a 4 bolachas de água e sal ou meio pãozinho francês para dar uma sugada no suco gástrico, para reduzir essa sensação de enjoo. Aí depois levanta, depois de uns 15, 20 minutos, e vai tomar um café. E temperar os alimentos com limão, bastante limão. Muito bem, são as dicas de alimentação. Doutor, além dessas dicas valiosíssimas aí, doutor, que a nossa nutricionista trouxe para a gente, tem pessoas, o ideal, entre o ideal, mas muitas vezes os vícios. Fumar, doutora, cigarro, bebida, durante o período da gestação, doutor? Não, os dois são terríveis durante a gravidez, né? O cigarro e a bebida alcoólica vão aumentar risco de pressão alta, vão aumentar risco de parto prematuro. O cigarro, em especial, ele é capaz de causar diversos problemas para a placenta. O que eu achei, a dica que a Fernanda dá é realmente ótima, porque as gestantes que passam mal costumam vomitar logo no começo da manhã, é o período pior. E o pessoal acorda, às vezes já está com aquele gosto ruim na boca, vai, escova os dentes, aí é um estímulo maior ainda para passar mal. Agora, a dica que eu sempre dou para as gestantes é o seguinte: estômago de grávida nunca fica cheio e nunca fica vazio. O estômago da grávida, ele tem que estar sempre forrado. Então, a grávida, o ideal é que ela faça umas 6 refeições por dia e que essas 6 refeições sejam menores do que as refeições que ela normalmente faz. Eu acho que essa é a grande dica. Maravilha, gente. Esse é o programa Vida e Saúde. Você sabe que esse programa Vida e Saúde, a gente mostra para você essa qualidade de vida e a gente quer mostrar para você justamente que essa qualidade de vida também passa pela qualidade espiritual da nossa vida. Eu quero mostrar aqui para você a revista Brasil Cristão, aqui que nós temos todos os meses, e você recebe também a reflexão diária, do Evangelho diário, a reflexão aqui diária. E olha só que interessante, nós estamos mandando para vocês também, né? Essa campanha foi por amor. Nós mandamos também a novena das mãos ensanguentadas, a novena também adaptada, aí a novena normal que você conhece, mas adaptada também para uma oração para pedir emprego. Tudo isso aqui a gente manda para você, doutor. E no final o doutor vai receber também a revista dele. E inclusive a gente tem deixa eu ver aqui a matéria aqui desse mês, febre maculosa. Esse é o tema que eu escrevi nesse mês, aqui na revista Brasil Cristão, febre maculosa. Assim, aí você tem a página Vida e Saúde. Eu pego um tema do programa aqui, a gente faz uma redação, eu assisto 10 vezes o mesmo programa, assim, para fazer uma redação, para colocar também na revista aqui Brasil Cristão. No final do programa eu vou lhe presentear. Gente, está muito bom, mas temos muito mais informações para você aí sobre gravidez. Então não sai daí, a gente vai para o intervalo, mas é claro, o programa é seu, volta já só para você.